Fala galera esperta do YouTube, sejam bem-vindos ao universo das carnívoras. Eu sou o Rafael Ferrarese, o Mão de Urso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa coluna de aquarismo. No vídeo de hoje eu vou explicar para você toda a minha experiência com o aquário, como que foi que eu adquiri esse aquário, todo o processo do A até o Z, para vocês saberem tudo um pouquinho, assim, uma pincelada antes de comprarem o seu primeiro aquário. Se você está pensando em comprar um aquário para sua casa, não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de deixar aquele like esperto, não esquece de comentar sugestões de próximos vídeos e o que você achou desse vídeo também, até para a gente ter uma noção de como que vai ser aí, beleza? Bom, então pessoal, a decisão de aquário aqui em casa foi uma decisão conjunta. Eu tive que explicar para minha esposa, sou casado, claro, o porquê que eu precisava ter um aquário. E a decisão foi conjunta dela e minha também. Afinal, é um aquário, na verdade é um tanque cheio de água no meio da sala. Muita gente acha que é só chegar lá, assim como eu também pensava, pegar um vidro, colocar água dentro, jogar os peixes lá e que eles sejam felizes comendo ração e que ia funcionar desse jeito. Mas não é assim que funciona. Antes de mais nada, eu precisei escolher qual era o tipo de aquário que eu queria. Antes de escolher o tamanho do vidro, antes de escolher as coisas que iam dentro do meu aquário e até mesmo a minha fauna, eu precisei escolher se eu queria um aquário alcalino ou se eu queria um aquário ácido. Depois, precisei escolher também se eu queria um aquário de água salgada ou de água doce. Bom, depois que eu escolhi qual era o tipo de aquário que eu queria, que obviamente eu escolhi um aquário de pH ácido e de água doce, que são peixes que eu julguei um pouco mais fácil inicialmente para mim, até por uma questão relacionada a amônia, nitrito e nitrato, que eu vou explicar depois para vocês o porquê que eu escolhi um aquário de água doce pH ácido do que um aquário de água salgada ou até mesmo pH alcalino. Bom, inicialmente eu optei por um aquário de 50 litros. Eu escolhi todos os acessórios que iam dentro desse aquário, que obviamente não são esses que estão aqui. Na época eu escolhi um monte de acessório de plástico para colocar dentro do aquário, o que não é um problema. Hoje em dia existem inúmeros acessórios que podem ir dentro do seu aquário, que não alteram o pH, que fazem super bem para os seus peixes, além de serem muito bonitos e parecerem com os reais. Essa parte de dentro que chama hardscape, que é os troncos, as pedras, os acessórios que vão dentro, coisas que talvez não estejam vivas aqui dentro, cascalho, enfim, essas coisas todas. E comprei esse cara aqui em cima, que na época não era esse, era um Ranguignon simples, zerado, mas que ia cumprir bem o papel de filtragem da água. Bom, mas para eu chegar nessa decisão eu tive que ir numa loja de aquarismo especializada. Não era só uma simples casa, um pet shop ou algo do tipo. Era uma loja de aquarismo especializada que uma pessoa me orientou, no caso, lá na hora, como que deveria ser, como que seria a questão de pH, medição de pH, nitrito, nitrato, amônia, fosfato, KH, GH, enfim, um monte de outras coisas lá na hora, que pra mim na hora pareceu balela, mas que ia mudar a minha vida se eu tivesse prestado atenção na hora que o cara me vendeu o aquário. Mas que eu escolhi tudo que eu queria dentro do meu aquário, eu já tava feliz porque eu queria pôr peixe, eu vou meter o tubarão aqui dentro, vai ser muito legal. Mas não foi assim que aconteceu, porque quando eu estava saindo com o meu aquário, o cara grita lá embaixo: aí, você tá sabendo que você não vai pôr peixe agora, né? Aí eu voltei com o meu aquário. Como assim não pode pôr peixe agora? Parece que não pode pôr peixe! Por quê? Para eu colocar peixe dentro do aquário naquela hora, primeiramente eu tinha que ciclar o meu aquário. Mas que raios é ciclagem? Trata-se do ciclo do nitrogênio. Esse ciclinho aqui, ó, que vocês estão vendo, que transforma matéria orgânica em amônia, a amônia é decomposta por um grupo de bactéria, absorvida por um grupo de bactéria que transforma ela em nitrito, que vai transformar ela em nitrato e depois um monte de outro, enfim, entendeu? Esse é o ciclo do nitrogênio, que é o coração do seu aquário. Mas eu não entendia isso na hora e fui que nem um louco, eu virei as costas e falei: tá bom, você não vai pôr peixe não, né? Não vou não. Tem certeza? Tenho. Você não pode pôr peixe, tá? Eu falei, tá. Hoje em dia existem inúmeros produtos que você consegue colocar dentro do seu aquário, fazer a ciclagem muito rápido e colocar peixe até mesmo no mesmo dia, sem problema nenhum.
nenhum. Porém, o problema é que eu tava com a verba muito curta e eu não queria gastar tanto com tantos produtos assim. Então eu resolvi fazer do método tradicional. Coloca água lá dentro, joga o peixe lá e que ele seja feliz. Comigo sempre tem que ser do jeito mais difícil. Eu virei as costas, coloquei o aquário dentro do carro e voltei para buscar os peixes. Coloquei a água, coloquei os peixes, montei tudo do jeito, ficou muito louco meu aquário. Na época tirei foto, várias fotos, ficou da hora. Só que o que aconteceu? O meu aquário não estava ciclado ainda, nem mídias ainda tinham lá dentro. O que são mídias? Mídias são pequenas partículas assim desse tamanho de louça, enfim, do material que vai agrupar as bactérias que são responsáveis por fazer o ciclo do nitrogênio dentro do seu aquário. E isso não tinha dentro do meu filtro ainda. Meu aquário começou a dar pico de amônia, começou a dar pico de nitrito, começou a dar pico de um monte de coisa. E quando eu fui ver, o meu aquário estava com um monte de problema. Os meus peixes tiveram ictio, os meus peixes tiveram doença de algodão. Começou a morrer peixe, eu comecei a perder peixe. E aí, todo aquele processo, aquele mundo feliz, aquele caminho direto que eu achei que ia ser barato, acabou saindo mais caro do que eu imaginava. Tudo porque eu não ouvi o vendedor e não ciclei o meu aquário do jeito certo. Comecei a perder peixe, comecei a ficar desesperado. E aí o que a gente faz? A gente apela pro YouTube, porque aqui é onde você encontra essas loucuras todas. Aonde é que você vai encontrar um canal que fala de plantas carnívoras, cara? É só aqui mesmo. Eu encontrei 3 canais que me ajudaram bastante na época que eu tava começando a fazer esse processo de salvamento do meu aquário antes de perder todos os meus peixes. O primeiro canal que eu me familiarizei bastante na época, até mesmo porque a minha esposa também estava gostando também gosta de aquário, eu também gosto de aquário, enfim, nós somos um rolê de casal. Foi o primeiro canal que eu gostei, foi o Aquarismo Rolê de Casal. Esse canal muito legal, além do fato deles serem casados e eles estarem juntos aí nessa parte, eles dão dicas simples e muito bacanas para poder me instruir nessa parte aqui. Então foi muito usual na época, assim, foi muito bacana, foi prático de entender e funcionou bastante para eu entender principalmente sobre o ciclo do nitrogênio, como que funcionava a fauna do meu aquário. Enfim, segundo canal que me ajudou pra caramba também, e esse aí é top também, é o canal do Thiago Prado, Amantes do Aquarismo. Ei, esse canal é muito legal, eu até tirei foto com esse cara na feira que eu fui no final de semana passado, lá na Ecomarine. Dá só uma olhada aqui, ó. A gente tirou uma foto junto, esse cara é muito legal. Ele me ajudou bastante e foi ele que me deu a orientação de começar com o camarão. E o Thiago Prado foi um dos caras que me orientou aí, no caso, na época, a respeito da questão do pH da água, coisas muito importantes sobre limpeza do aquário, TPA. O que é TPA? Troca parcial de água. Você tem que trocar a água do seu aquário, fazer a manutenção, fazer a limpeza. Então, antes de você fazer o seu aquário, já vai pensando que não é um processo muito fácil não, tá? O outro canal que me ajudou de uma forma muito científica, muito química, e esse canal foi chave. Por que foi chave? Porque depois de eu passar por todos os outros canais, eu organizei as minhas ideias nesse canal, porque o cara fala de um jeito muito simples, tá? Muito fácil de entender. É o Moisés do Aquarismo Simples, tá? Esse canal é muito legal, por quê? Porque eu aprendi muito da parte de ciclagem do aquário, se pode com tampa, se não pode com tampa, dessa parte do nitrogênio, do nitrito, do nitrato, da amônia. Foi lá que eu entendi sobre as mídias, enfim, esse canal foi muito decisivo. Então esses 3 canais aí ficam de dica pra você, se você quiser aprender sobre aquário mesmo, assim, com os caras que manjam pra caramba de aquário, assim como eu manjo de plantas carnívoras, os caras manjam de aquário e manjam pra caramba. Tá aí, ó, 3 canais top pra você ir lá curtir, já aprender um pouco mais antes de comprar o seu aquário, tá? Não compre o seu aquário sem passar por esses 3 canais. Primídia. Aí todo o processo que era pra ser simples, acabou ficando dificultoso e muito mais caro. Por quê? É mais barato você ciclar o aquário primeiro, deixar a água certa, fazer tudo bonitinho, do jeito certo e depois colocar o peixe dentro, do que você colocar o peixe dentro e correr atrás para ciclar esse aquário. Por quê? Com um ser vivo aqui dentro, com certeza você corre o risco, quando você está adicionando coisas químicas, de perder o seu peixe.
é muito mais fácil você perder eles dessa forma. Então, é muito melhor você ciclar o aquário primeiro e depois você correr atrás. Mas eu estava correndo atrás do prejuízo, então o que eu fiz? Aí eu comecei a trocar tudo que estava lá dentro. Eu entendi que eu precisava de um tronco para acidificar a minha água, porque o meu pH é ácido. Você tá falando de pH, mas o que é pH? Se quiser saber o que é pH, vai nesses 3 canais aqui que eu falei pra vocês, que é muito legal. Mas eu já vou dar uma prévia pra vocês, que pH tem a ver com uma escala que mede entre o ácido e o alcalino, e no meio tem o neutro, tá? No 7 é neutro, quanto mais perto do 5 ácido, quanto mais perto do 8 alcalino, tá bom? Aí eu coloquei plantas, aí eu entendi que eu precisava cuidar do meu aquário de um jeito mais diferente. E aí eu reparei que eu precisava ciclar o meu aquário mais rápido e me aconselharam a usar um acelerador biológico. Só que sem sabedoria, não vai adiantar você usar mais alta tecnologia, porque você vai perder os seus peixes, não vai ter jeito, entendeu? Então o que eu fiz? Eu usei o acelerador biológico, acelerou a biologia do meu aquário, realmente funcionou na hora, zerou a amônia. Só que o que aconteceu? Ele decompôs toda a matéria orgânica que estava dentro do meu aquário, entendeu? Deu um pico de nitrito dentro do meu aquário e eu perdi quase todos os meus peixes. Depois disso, eu comecei um processo de tratamento, de desinfecção. O que eu fiz? Eu retirei toda a água do meu aquário, eu troquei todo o cascalho do fundo, eu substituí esse cascalho do fundo aqui por areia de filtro de piscina. Aí uma areia de quartzo, na verdade de granulometria acho que 2, alguma coisa assim desse tipo, tá? Mas é uma areia de filtro de piscina próprio para aquário e o meu aquário deu super certo. Então eu fiz a troca do substrato do fundo, tem uma camada de substrato fértil no meio, tem a parte de filtro de piscina em cima, tem esses troncos, tem musgo, enfim, tem um monte de coisas aqui dentro que são muito importantes e até então não tinha peixes. Então eu fiz a ciclagem do meu aquário, troquei o meu hang-on, era um hang-on simples, esse daqui é um Tidal 5.5 da Siken, muito legal, ele já vem com mídia dentro, é muito bacana, acho que é mídia Matrix, já vem com algumas coisas muito legais ali dentro, eu recomendo se você quiser comprar um filtro. É claro, é muito mais caro, mas eu precisava de um filtro um pouco mais pesado, porque eu queria uma fauna mais pesada aqui dentro, eu queria muito mais peixes, tá? Então eu resolvi comprar um filtro um pouco mais avançado. Ou seja, depois que eu fiz a ciclagem do meu aquário completa, depois que eu fiz todo o processo realmente de adaptação do meu aquário, eu fiz todo o controle certinho, 1, 2 semanas, coquei, ficou perfeito. Aí eu comecei a fazer os testes de amônia, de nitrito, de pH. Quando estava tudo zerado, tudo ok, aí o meu aquário estava pronto para ter peixes. Aleluia! Aê, que legal! Agora vamos comprar peixe. Então o que a gente faz? Aí eu corri nessa feira que teve lá na Ecomarine, que foi muito legal. Na intenção até de comprar alguns peixes, eu ia fazer uma compra bem legal. Mas quando eu cheguei lá, a minha senha era 590, para ter uma ideia, e ainda estava no número 100. Ia demorar umas 3 horas até eu entrar. Como eu fui com a minha família inteira, eu fui com o pai, com a mãe, com a minha avó, com a minha esposa, com o gato, com o periquito, com o papagaio, com um monte de coisa. Então eu não conseguia entrar porque ia demorar muito e eu não ia deixar os meus pais esperando. Então eu voltei para casa. E no dia seguinte eu fui comprar os meus peixes numa loja muito legal que eu conheci, procurando no Google mesmo, eu digitei loja de aquarismo. Chegou aqui, é a loja do Aladim, muito legal, é Aladim Aquarismo. Eu vou deixar o endereço para vocês aqui embaixo. Não é merchan não, tá? É uma indicação muito legal. De mais nada, essa loja tem produtos muito mais acessíveis, com preços muito melhores. Para ter uma ideia, eu vi um tanque gigantesco de vidro maravilhoso, que é exatamente o que eu quero para ir montar o próximo aquário de ciclídeos, que logo mais eu vou ter. Por um preço muito mais baixo do que o mercado. Por exemplo, numa loja eu vi ele por R$500 e lá estava por R$390. É uma economia muito bacana. Um outro cubinho, um pequenininho assim, que eu achei muito legal, lá devia estar por uns 100 e poucos reais. Numa outra loja eu vi até por R$200. Então vale muito a pena, ele tem produtos, alguns produtos direto da fábrica. E esses peixes lindos aqui, ó, que vocês estão vendo, olha só, por exemplo, esse rosa aqui é o Paulistinha Rosa. Ele é muito legal, ele é muito ativo aqui dentro. Aqui dentro tem neon, aqui dentro tem Mato Grosso,
Enfim, tem uns peixes aqui, a fauna inteira, e eu não, depois eu deixo aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Então eu corri nessa loja e aí eu comprei todos os meus peixes com muita qualidade, muito legal. Parabéns aí, galera do Aladim! Muito legal, vocês arrebentaram na loja. Eu vou voltar lá, porque eu quero montar um aquário de camarão agora. E aí eu vou comprar um cubinho, vou separar os meus camarões daqui, vou colocar lá pra gente fazer um trabalho bem legal. Então eu vou voltar lá pra comprar o meu aquário de camarão. Recomendo essa loja. Então se você quiser saber onde é, eu vou deixar o zap desse cara aqui embaixo. Vou deixar o telefone dele, vou deixar o endereço dele aqui embaixo também para você ir lá e seguir a loja dele, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Todo o meu processo agora finalizado tá aqui, ó. Meu aquário bonitinho. Eu vou filmar agora para vocês verem como que tá o meu aquário, tá? Então, ó, virando aqui agora para vocês verem, ó, todo esse processo agora tá finalizado, ó, com um tronco, com as plantas bem colocadas, algumas plantas aí. Não me pergunta toda a fauna, não. Eu sei que aquela ali é a núbia, eu sei que essa daqui é uma cabomba, essa daqui é uma amazonensis, mas eu tenho algumas aqui que eu não faço nem ideia do que seja, por exemplo, mas que estão vindo muito bem aqui, tá? Algumas aqui que acho que a galera vai conhecer também qualquer. Desculpa aí, saiu o foco, tá bom? Pera aí, deixa eu ajustar aqui. E estão aí. Esses são os meus peixinhos. Bem legal, né? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá pensando em comprar um aquário, você aprendeu aí boa parte do que você precisa antes de ter o seu aquário. Tenha em mente que não é um processo simples, que não é só pegar e jogar peixe dentro. Apesar de ter muita tecnologia hoje, muitos produtos que você vai conseguir colocar peixe no mesmo dia e tudo mais. Eu recomendo pelo menos você ter um trabalho de 48 horas aí antes de colocar qualquer tipo de peixe. Trabalha o seu aquário com paciência, faz as coisas com calma, para você não correr o risco de gastar o dobro do que ficaria aí o seu aquário, tá? Se você quiser mais dicas, assim, mais legais, segue as dicas aí desses 3 canais que eu falei para vocês, tá? A minha água tá um pouquinho turva, porque eu acabei de fazer uma TPA, né? E acabou revirando aí, mexendo um pouco, tá? Mas se vocês quiserem aí realmente dar um up no seu aquário, aprender como que funciona, eu recomendo esses 3 canais aí pra vocês. Bom, no demais, aquário, cara, é a coisa mais legal do mundo. É o melhor eu digo que é a melhor experiência que um pai e filho poderia ter. É uma experiência pai e filho muito legal, uma experiência pra família. Vai todo mundo entender a respeito de química, de física, de biologia, vai entender de fauna, vai entender de plantas. Cara, é muito bacana ter um aquário dentro de casa. Escolhe aí qual você quer ter. Você quer um aquário de água salgada, você quer um aquário de água doce, você quer um de pH ácido, quer um de pH alcalino. Quer saber qual é o tipo de aquário que você vai comprar? Então dá um toque aí nesses caras que eu te falei. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu falei demais, mas eu curto pra caramba isso. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.